Eu chamo muita atenção, você vai ver uma discussão aqui de diversos ângulos no CNN 360 sobre essa decisão. Numa jogada muito bem pensada de comunicação política, a Petrobras fez duas coisas. Anunciou hoje que está reduzindo o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, que volta a um patamar que há muito tempo a gente não via, abaixo dos R$100. E, ao mesmo tempo, anunciou o fim da política de paridade internacional. O que é isso? É a que obrigava, instituída em 2016, pós-impeachment de Dilma, quando a Petrobras estava amargando um mega prejuízo, decidiu-se, no governo Temer, instituir a política de maior credibilidade junto ao mercado, ou que pelo menos se entendia ser necessário naquele momento. Política de paridade de preços internacionais, que significava, a gente vai colocar aqui uma garantia de que a Petrobras não vai arcar com prejuízo para segurar o preço dos combustíveis. Sim, foi isso que a Dilma fez. E foi isso que custou à estatal muito mais do que qualquer caso de corrupção que tenha sido desbaratado lá. A má gestão, as decisões equivocadas lá atrás, levaram não só a essa mudança na política de preços, que falava, ó, é o seguinte, se você não está pagando quando o combustível sobe lá fora, tem alguém pagando. Nesse caso, em 2016, foi a Petrobras. Temer chega e fala, não, subiu lá fora, vai subir aqui dentro. Vocês lembram que isso desbaratou, inclusive, uma greve dos caminhoneiros, que não estavam mais aguentando todo dia subir o preço do diesel. Beleza, Lula chega, na campanha ele já disse que vai fazer. Na sexta-feira, o presidente da Petrobras deu uma entrevista para o jornal O Globo, anunciando que viria a mudança, e hoje ela foi concretizada. Vem para cá, Raquel Amorim, porque ao unir as duas coisas, o governo quis dar a impressão de que a nova política já está fazendo efeito. Não é verdade, mas em matéria de comunicação, surtiu efeito. Raquel. Exatamente, Dani, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, destacou hoje que a redução de combustíveis já é feito da nova política de preços, né? A partir de amanhã, quarta-feira, vocês inclusive vão poder acompanhar na tela, nós preparamos uma arte que mostra, a partir de amanhã, diesel vai ter uma redução no preço de venda às distribuidoras de 44 centavos por litro, ou seja, a queda de 12,8%. Gasolina, redução de 40 centavos por litro, ou seja, a queda de 12,6%. E o GLP, o gás de cozinha, vai cair 21,3%, o equivalente a quase R$ 9,00, R$ 8,97 por botijão de 13 quilos. Com os novos valores, diesel e gasolina passam a ter os menores preços desde agosto de 2021. Agora, é importante destacar, Dani, que a redução é para as distribuidoras. Quando a gente fala no preço de venda para os consumidores, isso depende de uma série de fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis, margens de lucro de distribuição e revenda. Então, é preciso acompanhar. Fernando Nakagawa disse agora há pouco que, no caso do gás de cozinha, a expectativa é que o botijão volte a custar menos de R$ 100. Vamos ficar de olho. Sobre o fim do PPI, essa informação tinha sido adiantada ontem pela nossa analista de economia e âncora Raquel Landim, né? Acabar com o preço de paridade de importação era uma das promessas de campanha de Lula. O presidente criticava bastante a política de preços que começou a ser adotada pela Petrobras em 2016, durante o governo de Michel Temer. Paridade de importação de preços, alinha os preços locais aos internacionais. Então, o que acontecia? As oscilações externas refletiam automaticamente no mercado interno. A ideia agora, segundo Jean Paul Prats, é tornar os preços mais competitivos e estabilidade na Petrobras. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou hoje que já era hora de abrasileirar os preços de combustíveis. Vamos conferir o trecho. De abrasileirar os preços dos combustíveis, era hora de sinalizar de forma clara que o governo do presidente Lula vai cobrar de todas as empresas, independente de quais sejam, que cumpram com seu papel social, compreendendo que elas têm que ser competitivas, que elas têm que ser lucrativas, que elas têm que ser atrativas para os investidores. E a Petrobras, de forma alguma, vai deixar de ser atrativa para os investidores. Pelo contrário, agora nós vamos construir, eu tenho certeza que com essa política da nova diretoria, nós vamos manter uma empresa perene, uma empresa que não vai ser só vendedora de óleo cru,
uma empresa que vai ter uma estratégia de investimento para que ela se torne, sim, atrativa para os investidores que querem investir de longo prazo e com segurança numa empresa séria e comprometida com o Brasil. Gente, eu vou mostrar para vocês uma linha cronológica sobre o alardeado fim da paridade internacional de preços da Petrobras. Para vocês entenderem, essa era uma das pedras fundamentais da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Até hoje, conversando com um auxiliar do presidente, ele me disse isso. Eu vou trazer aqui para vocês o que é que o núcleo duro do Lula, como eles estão vendo esse dia de hoje, né? Eles dizem o seguinte: essa é uma questão das mais colocadas na campanha. É importante para a economia. E eles estão tão satisfeitos, digamos assim, com o impacto do anúncio, que estão dizendo que as 2 últimas semanas foram muito boas na seara econômica para o governo. Vamos dar uma olhada para vocês entenderem, né? Por que isso é tratado como uma espécie de compromisso fundamental de Lula na campanha. Novembro de 2021. Isso é, antes do período eleitoral começar, o Lula já passa a dar entrevistas dizendo: eu vou acabar com a paridade de preços internacionais na Petrobras. Novembro de 21, tá? Isso, assim, era mais do que bola cantada. A dúvida era se o governo ia ter coragem de fazer, temendo uma hecatombe do mercado. Que, aliás, é o que o próprio Lula disse em julho de 2022, que faria o que o Bolsonaro não teve coragem. Então, veja que essa coisa de fazer ou tomar a decisão, ele empurrou para Bolsonaro, e isso tem um impacto político também. Eu falei com analistas de comunicação política hoje, a beça, você vai entender maravilhosamente bem qual é a chave dessa comunicação. Aí o Lula diz: Bolsonaro não teve coragem de mudar a política de preço da Petrobras, eu vou. Em abril de 2023, portanto, Lula já eleito, ele diz que a mudança da política de preços da Petrobras aconteceria no tempo certo. Na campanha, ele fez um filmete só sobre isso, dizendo: você ganha em dólar? Seu salário sobe quando o dólar sobe? Não. Então, por que o preço da gasolina tem que subir quando o dólar sobe? Tudo isso para empacotar a ideia do fim da paridade de preços internacionais dentro da Petrobras, que o Lula leva a cabo, vamos lá? Agora, né, no mês de maio. No dia 12 de maio, o presidente da Petrobras dá uma entrevista dizendo que vai haver mudança na política de preço. Isso foi na sexta passada, tá? Ele já disse que haveria uma mudança na política de preços. Logo, se você tinha uma política de preço de paridade internacional, está dizendo que essa política vai acabar. A gente falou disso na própria sexta e na própria segunda, que antecede o anúncio hoje. Nova regra é anunciada, de maneira que não está muito claro o que vem por aí. Mas uma coisa que o Prates falou não teve interferência do governo. Teve uma decisão política, sim, e isso é inegável.